Mais um dia com vocês aqui no nosso podcast Acontece e hoje vamos falar de negócios. Dia frio, julho a gente não poderia esperar diferente, a gente não pode reclamar do frio, não pode reclamar da chuva porque isso faz parte da natureza, né? Mas quem vem para Balneário Camboriú gosta de sol. Meu convidado hoje, nós vamos falar negócios. Vilton Santos, empresário. Primeiro, boa tarde. Muito boa tarde, prazer imenso estar aqui com você. Nosso prazer é muito maior e satisfação também e honra ter você. Vilton Santos é presidente do CDL, já está completando 6 anos de mandato agora em novembro, né? E vamos começar falando pela CDL, né? CDL é a Câmara de Dirigentes Lojistas de Balneário Camboriú e é a detentora dos direitos do SPC, né? O SPC é aquele tão necessário para as empresas e tão... O que é receioso pelos mal pagadores, né? Então, vamos começar sobre o CDL? Uhum. Vamos lá. Eu sou empresário aqui na cidade, né? Tenho uma loja já há 35 anos. Sou teu cliente. Então. E te digo que 35 anos é bastante tempo em qualquer lugar, mas em Balneário Camboriú ainda mais. Porque essa é uma cidade muito jovem, que acabou de completar 61 anos. Então, imagine que cerca de 60% de todo o tempo de existência da cidade, né, a gente já está aqui, né, presente, de portas abertas. Você foi um pioneiro com a Europa VIP, né? Eu te digo que não tem 1% das empresas da cidade que tem 35 anos ou mais. Não mesmo. A rotatividade nessa cidade é uma coisa realmente impressionante, né? É um comércio totalmente singular. Aqui tem muito de tudo. Então, não é fácil ter uma jornada longeva. As empresas, obviamente, têm que se reinventar, têm que ter vários ciclos, e a gente passou por isso, e eu me orgulho realmente de ter uma loja que agora, no dia 7 de abril que passou, completou, então, 35 anos. Já que nós estamos falando dessa volatilidade de empresas, o que se leva a isso? Vilton, você como presidente de uma instituição tão forte como a CDL, as pessoas virem sem pesquisa, aventureiro ou... Quais os motivos? Sem pesquisa, sem plano de negócio, sem planejamento estratégico. As pessoas normalmente vêm veranear em Balneário Camboriú, se apaixonam pela cidade, vê a cidade cheia, né, e acham que isso aqui é um Eldorado, uma mina de ouro, que é só montar qualquer negócio aqui, abrir as portas e a loja vai estar cheia no dia seguinte. E não é assim. Eu tenho diversos exemplos, né? E eu tenho uma história muito curiosa e real que aconteceu comigo. Há cerca de 15 anos atrás, eu queria pleitear um empréstimo da Caixa Econômica, 15 para 20 anos atrás. E era obrigatório fazer um curso do Sebrae para pleitear esse empréstimo. Sim. E eu fui fazer o curso pensando, então, o que é que eu vou aprender no curso do Sebrae? Eu já me achando, lá com meus 15 anos já de experiência, mais ou menos. Você e um monte de gente que acha então, assim, né? Pois é. E eu tive um grande aprendizado nesse treinamento. Eram 2 noites. Na primeira noite, o instrutor do Sebrae veio e perguntou para cada um que estava lá por que queria pleitear esse empréstimo. Tá? Todos estavam na mesma condição, né, de pleitear o tal empréstimo da Caixa Econômica. E eu falei, eu quero comprar mais uma besta, né, um carro, né, para montar uma segunda equipe de venda. Felizmente isso não aconteceu, acho que bestas teria sido eu se tivesse feito isso, porque não era momento, né? Brincando. E assim as outras pessoas foram falando, eu quero aumentar meu estoque, eu quero abrir uma filial, enfim, cada um com seu motivo. Aí chegou num casal, já com seus 60 anos de idade, mais ou menos 50 e tantos, e eles falaram assim, a gente quer montar uma panificadora. O instrutor olhou para eles assim e perguntou, vocês são daqui? Não, nós somos lá do interior do Paraná, a gente acabou de vender nossas terras lá e acabamos de chegar na cidade. Aí ele continuou conversando com esse casal. Mas vocês já são do ramo da panificação? Não, a gente nunca trabalhou com isso. Certo. Vocês sabem quantas panificadoras tem em Balneário Camboriú? Isso há 20 anos atrás. Aí eles ficaram se olhando assim, 140 na época. Hoje deve ter 400, né? 140. E ele continuou falando, né? Vocês sabem o que é acordar todo dia às 4 horas da manhã? Né? E domingo, feriado, e o dia que faltar o padeiro, é vocês que vão ter que estar à frente. Acho que principalmente isso o dia que falta o padeiro, acho que é o pior dia, né? Exato. Vocês sabem o lucro da venda de um pãozinho? Quantos milhares de pães vocês vão ter que vender para fazer o negócio valer a pena? Vocês têm noção do valor dos aluguéis em Balneário Camboriú? O casal ficou se olhando sem falar nada, só ouvindo, e todo mundo prestando atenção naquela resenha, né? E falaram assim, então, pro instrutor, a gente vai pensar, amanhã a gente volta com a resposta.
Na noite seguinte, né, segunda e última noite, todo mundo curioso, né, estávamos na sala quando entrou o tal casal. E todo mundo curioso para saber, né, o que tinham deliberado. E eles logo falaram na abertura assim: a gente quer agradecer o senhor, falando para o instrutor, né, do Sebrae, por nos abrir os olhos. Nós vamos sim pensar em montar algum negócio, mas não vai ser uma panificadora. Tá vendo só? Por isso que eu acho, Macedo, que toda empresa, antes de abrir suas portas, antes de ser concedido o alvará para essa empresa, deveria passar por uma capacitação, fosse do Sebrae, ou algo que se criasse numa CDL, ou na própria prefeitura, entendeu? Mas para abrir os olhos dessas pessoas. Tá? Ou no mínimo uma pesquisa de mercado, né? No mínimo, né? Uma pesquisa de mercado, geolocalização, né? Hoje tem tantas ferramentas importantes, um plano de negócios, né? Um plano estratégico, e não é só vir para cá, essas pessoas têm que entender. E a primeira coisa que a pessoa tem que entender, quando você vai montar um negócio, você não pode começar com empréstimo, né? Também. Acho que esse é um grande erro, né? Porque você já demora de 6 meses a um ano para recuperar aquele que investiu. Você tem que pagar empréstimo, ainda é complicado. Então você imagina nos dias de hoje o valor que seria para montar uma panificadora, vamos pegar esse exemplo, caríssimo, né? Pegar uma sala que tem que ser uma sala relativamente grande, bem localizada, já a partir de um aluguel aí de 30, 40, 50 mil reais. E adequar tudo para a vigilância sanitária, que é bem complicado, né? Exato, né? Então, tem que quer dizer, e se não criar diferenciais que façam as pessoas saírem das suas casas e passar na frente de 10, 15, 20 panificadoras para ir lá comprar o pãozinho, e aí o atendimento, a qualidade, enfim, são N diferenciais que podem ser criados, é tragédia anunciada. Né? E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Felizmente não aconteceu com aquele casal, porque abriram os olhos deles a tempo. Mas eu já vi acontecer isso com muita gente. Na frente da minha loja, Macedo, um outro exemplo, há uns 10 anos atrás, um rapaz montou uma pequena pizzaria, né, para entrega. E ele trabalhava com... Na esquina ali, né? Na esquina, era bem na frente, né? E eram pizzas pré-assadas. Ele veio de Ijuí. Eu conheci, conversei com ele, comprei algumas pizzas. Na época eram tipo R$14 uma pizza média. Era muito barato, de boa qualidade. Mas a coisa não estava rodando, né? E ele falou assim: eu não estou entendendo, porque lá em Ijuí todo mundo compra pizza pré-assada. Eu falei: lá em Ijuí, aqui a gente não tem essa cultura. Então, olha só, a falta do planejamento estratégico, né? De não fazer uma pesquisa de mercado. Ele abriu as portas aqui achando que funcionaria como em Ijuí, que está a 800 quilômetros daqui, numa cultura totalmente distinta da nossa. Então, até implantar essa cultura... Nessas cidades pequenas, eu já convivi com isso. Nós estamos com o Litoral News 16 anos. E nos primeiros 11 anos, você sabe que eu tive a revista, já foi meu cliente, foi até capa da minha revista. Ou não foi? Foi, né? Foi capa da minha revista. Foi, sim. Então a gente batia na porta dessas empresas. Batia na porta, literalmente batia, porque o empresário, o que acontece? Aquilo que você falou, faltou o padeiro, você vai para a rua. Faltava a pessoa, eu sou jornalista, faltava o marketing, eu vou trabalhar no marketing. Faltava o vendedor, eu ia trabalhar no vendedor. E as pessoas falavam: não, a gente não anuncia nesse tipo de produto. Mas não anunciava em tipo nenhum de produto. Não usava o marketing. Então hoje em Balneário Camboriú, mas talvez seja no mundo inteiro, se você montar uma empresa e você esperar que os clientes passem na frente para ver como era antigamente, você pode ver que não tem panfleto mais em Balneário Camboriú. Né? Antes era flyer que tinha panfleto e tudo. Pizzarias ainda fazem alguma coisa. Mas não é isso que funciona. Hoje é as redes sociais, é um marketing bem feito em rádio, em TV, e uma série de outros, e nas redes sociais também, né? Mas também não é solução mágica. Sim. Né? Hoje, rede tem social... Tem que ter um bom produto. Muita gente está entrando em rede social já faz algum tempo, entendeu? Fazendo mídia impulsionada, contratando um gestor de tráfego, e aí a coisa não converte. Todo mundo está fazendo, penso assim. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. A gente entendeu? fala o gado, vai tudo na mesma direção. Isso, né? E aí o usuário, né, é bombardeado por mídia impulsionada, patrocinada a todo instante, já não aguenta mais tanta coisa, e aí a empresa está lá investindo 3, 4, 5 mil reais em mídia impulsionada e não tem conversão. Então também não tem uma formulazinha mágica, tem que pulverizar a mídia, né? Eu acredito, sabe? Mas algo assim que você vai investir hoje com retorno garantido, não tem nenhum veículo, na minha opinião. Nenhum. Você pode botar no programa na NDTV, na NSC, programa de maior audiência, não é nenhuma garantia que vai ter uma conversão. Eu considero assim, em termos de mídia,
que a gente trabalha nessa área. Por exemplo, o empresário, Vilto Santos, você sai de casa que horas? 7 horas da manhã. E volta 7 horas da noite. Você não vê TV aberta. Você e todos os empresários, quem trabalha nas empresas também. Então você vai ver TV aberta mais à noite. Então às vezes a pessoa não direciona de uma forma correta. E não é só a TV, assim, depois que, né, entrou a era do streaming, né, as pessoas veem cada vez menos TV aberta, mas com rádio é a mesma coisa. Depois do Spotify, né, as pessoas quase não ouvem mais rádio. Eu digo assim, diminuiu muito esse Eu achei público. que a rádio ia falir. Eu confesso Literalmente. confesso que eu também achei, sabe, eu bato palmas para essas rádios que estão aí se reinventando, e mesmo as TVs abertas, tá? Estão se reinventando também, seguindo, né? Então... mas se você vê a TV aberta hoje, é que está sobrevivendo mais a Globo, porque as outras estão mal da perna. Se vê a programação de algumas aqui em Santa Catarina, estão bem fracas, né? Nós temos aqui o caso da NDTV, que continua, porque eles têm uma programação local e regional muito forte também, né? A ND que é recorde, né? Mas você pega a TV BV, eu acho que é a da Band, por exemplo, a Band é que ninguém vê, ninguém ouve a Band. Ninguém assiste, né? A gente fala assistir, né? Mas não viemos falar sobre TV, vamos falar sobre comunicação. Mas estamos falando sobre comércio, né? Mas como comércio. Um todo, né? Faz parte. Como exemplo, o teu comércio, você depende, você montou um comércio teu, não sei se você fez pesquisa na época, mas logicamente é onde um produto extremamente necessário, que é água filtrada, que hoje em Balneário Camboriú você não toma água sem ser filtrada. Foi muito curioso que agora, voltando no tempo aí, pegando o túnel do tempo, voltando a dezembro de 1989, eu estava procurando um produto para representar aqui em Balneário Camboriú. Eu ainda estava morando em Itajaí, eu sou filho de Itajaí, mas estava querendo vir para cá. Nasceu em Itajaí, não, Nasci né? em Itajaí. Olha que Eu legal. sou nativo, sou peixeiro e papaceri, com muito orgulho. Peixeiro. E aí eu cheguei numa feira, onde tem o teleférico hoje, tinha aquela feira de verão, shopping de verão, não sei se você lembra disso. Nossa, eu viajava de férias sempre nesse shopping para comprar, né? E entrei naquela feira procurando um produto para representar. No quarto ou quinto stand já estava lá uma demonstração dos produtos, os purificadores de água Europa. Eu nunca tinha visto, né? Mas na época o Bolinha, saudoso Bolinha, apresentador de programa da Band, né? Que é um programa de auditório, ele fazia propaganda do Europa, sabe? Aquele jeito dele, assim, purificadores Europa, saúde da água, passava a mão no cabelo assim, caraca, esse é Europa. Eu te confesso que quando eu olhei para aquele purificador, eu tive uma sensação muito estranha, muito diferente. Amor à primeira vista? Não, foi como quando você olha aquela garotinha, quando você é adolescente, assim, que dá borboletas no estômago, revoadas de borboletas e palpitação e sudorese. Foi assim. Achei que eu procurava. Achei. Eu tive uma das maiores certezas da minha vida, sabe? E o que eu pensei exatamente na hora foi isso. Bem, a população só vai aumentar, os mananciais vão estar cada vez mais poluídos, né? E é de lá que vem a água. Então, um purificador de água no futuro, isso eu pensei em 1989, vai ser tão imprescindível numa casa quanto uma geladeira ou um fogão. Sim. E foi muito prazeroso para mim, depois dessa longa jornada, né? Quando realmente eu vi isso acontecer. Né? Realmente a pessoa vai montar um apartamento, tem que botar um filtro de água, tem que botar um purificador. O filho, quando casa, né, que tinha purificador na sua casa também, tem que botar um filtro lá em casa, tem que botar uma Europa lá em casa. Então foi muito gratificante. Porque você vai criando uma liga na família inteira, né? E eu ganhei a minha vida, o meu ganha-pão, né, que proporcionou todos os meus sonhos, as minhas viagens, as minhas conquistas, fazendo bem para as pessoas. Sim. Então, o meu trabalho sempre teve propósito. E você sabe que a água é o melhor remédio que existe no mundo, né? O remédio. A gente vai falar assim, você vai tomar remédio para um monte de coisa, mas a água, ela cura muitas coisas. Ela cura ansiedade, né? Cura até depressão, falar que não, mas evita uma depressão. A água faz uma série de benefícios para a pessoa, para o ser humano, você sabe disso, né? Sem dúvida. E aí, Macedo, foram 34 anos exclusivos da Europa, uma jornada belíssima, de muitas conquistas. Eu fui campeão brasileiro várias vezes. De vendas? De vendas, campeão brasileiro mesmo, né? Inclusive o carro que eu tenho, a minha Mercedes, eu ganhei num prêmio nacional em 2017. Fui campeão brasileiro entre 150 distribuidores. Vai ganhar uma Mercedes até eu amaria a Europa, né? Sim, né? Mas foi conquista, meu. Foi trabalho, conquista. né? Ficar em primeiro lugar saiu uma campanha de um ano inteiro, né? Sim, onde eu fui o melhor distribuidor do país. Então eu fui movido por paixão. Uma vez eu brinquei em São Paulo que se houvesse
um instrumento que medisse o nível de paixão, que se chamasse paixonômetro, e fosse de 1 a 10, o meu estaria em 11. Porque Sim. eu nunca fui movido por dinheiro, por grana, cara. Isso sempre foi consequência de um trabalho, de uma entrega, sabe? E realmente nós fizemos coisas incríveis aqui, sabe? E hoje a vantagem que você tem nos filtros, que você vende o filtro e depois você presta assistência e troca os refis, né? Sim, eu tenho clientes aí de 30 anos. Tem gente que não trocou aparelho até hoje, porque são aparelhos que foram feitos para durar bastante, né? Sim. E muitos foram trocando por novos modelos, os filhos foram casando e colocando. Você atende residência, comércio, de vários tipos de Também, comércio, tem vários tipos. Condomínios também, a gente tem filtros de Condomínios. entrada para condomínios, que filtra toda a água que entra num condomínio. E aí, há um ano atrás, assim, eu já estava enxergando isso já há alguns anos, que esse mercado cada vez mutante, né, pedindo coisas novas, lançamentos a todo instante, e a Europa não estava acompanhando essa evolução. Sim. Então eu tomei uma decisão disruptiva, sim, né, de partir para o multimarcas. Certo. Então, no dia 30 de abril do ano passado, 2024, a gente fez a reinauguração da loja, fez uma grande reforma, recebemos lá 120 pessoas, imprensa em peso, autoridades, enfim, Isso. né? E foi um evento assim que marcou esse momento. Eu fui o primeiro distribuidor da Europa a partir para o multimarcas. Você transformou a multimarca, deixou de ser uma franquia. Deixou Ou de ser não era franquia. franquia, você era um representante. É como né? fosse franquia, sabe? Então a gente tinha contrato também, né? Então hoje eu não sou mais exclusivo, eu represento também os purificadores, por exemplo, da Aquabios, que é meu principal parceiro, Certo. que é uma indústria de farroupilha, que já tem vários purificadores diferenciados que a Europa não tem, aparelhos que já oferecem água alcalina, água ozonizada. Eu também tenho agora bebedouros para larga escala, tem legal. bebedouro gigante de uma marca de uma empresa de São Paulo que tem um reservatório para 200 litros. Isso pode atender 600 pessoas. Né? Falar em a gente água, foi... me deu sede, né, Pedro? Cadê a água nossa daqui que você esqueceu? Faz parte, né? Vamos falar sobre a CDL. Você assumiu a CDL, quais foram as principais dificuldades e conquistas? Talvez as conquistas seria mais interessante nesse período de 6 anos, nos últimos anos. Deixa eu te contar a minha história com a CDL, porque tem 2 etapas de 6 anos, né? Primeiramente, o Beto Cruz, ex-presidente da CDL, ele apareceu um dia na minha loja, né? A gente se conhecia só de vista, e ele chegou lá me convidando para fazer parte da diretoria. E isso foi, vamos lá, fazer as contas, 2014. Eu nunca tinha participado de entidade. 11 anos. Né? Bora, vamos ver como é que é esse negócio. E aí entrei. Conselho fiscal, ele queria até que eu fosse para uma diretoria, eu digo não, quero ficar no conselho porque minha vida é muito agitada, eu tenho muitas demandas, talvez eu não consiga conciliar. E fiquei durante 6 anos, né, no conselho fiscal. Até que em 2019 me convidaram para ser o presidente. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu não esperava. Eu nunca tive o sonho de ser um presidente, porque eu não tenho esse problema do ego inflado, de querer, e nunca tive pretensão política, então muita gente usa a entidade, né, para se lançar depois politicamente. Nunca me lancei, nunca você vai me ver candidato a nenhum cargo político. Ainda, né? Mas você pretende, talvez? Não, de forma nenhuma. Não, desgastante. Não há a menor chance, eu não quero. E também não tinha interesse comercial nisso, porque eu sei separar as coisas, né? Tanto que no meu discurso de posse, eu não falei de onde que eu era, de que eu era empresa. Tinha gente se perguntando, de que empresa que ele é, porque eu não era tão conhecido ainda, né? Então eu nunca misturei as estações. Num primeiro momento eu declinei do convite, né? Eu digo, não é para mim. Depois me fizeram um segundo convite, eu fui conversando com várias pessoas que me conheciam, sabiam de minha rotina, alguns mentores, a minha contadora, alguns amigos mais próximos, e todos, de forma unânime, então, falaram assim, não, você tem todas as condições de ser um ótimo presidente. E aí eu olhei para Deus, assim, eu olhei para o céu e falei, será que isso é uma missão que o Senhor está colocando no meu caminho? Eu aceito. E eu assumi a CDL. E te digo que nesses 6 anos o aprendizado foi gigantesco, né? Estar à frente de uma entidade como a CDL, a maior e mais antiga entidade da cidade, liderar líderes, que isso é totalmente diferente, porque a forma, Macedo, de comandar a equipe interna da CDL ou os prestadores de serviço é muito próxima que eu tenho na minha empresa. Mas lá eu tenho uma diretoria, que também são todos voluntários, como eu também, né? O presidente da CDL é voluntário e não ganha um centavo. Então, eu tive que começar, mais do que nunca, a vender ideias, conseguir cumplicidade dos meus diretores também, né? Que têm suas visões também, pessoas capacitadas, né? Então, isso para mim realmente foi um grande aprendizado. Hoje você tem alguns dados do CDL, quantos sócios, por exemplo? A gente tem 520 sócios hoje,
520 sócios. Que é um número relevante para a nossa cidade, né? Mas comércio tem mais de 2.000. Nossa, muito mais, são milhares. Mas... Vocês, a CDL, muitas pessoas falam, mas é a CDL que é a Câmara. Vocês trabalham só com comércio varejista? Não, em absoluto. CDL, serviços também? Hoje nós temos mais serviço do que comércio, sabia? Há uns 2 anos atrás eu fiz esse levantamento e eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu vi mais serviço do que loja mesmo, lojista, né? Então esse perfil mudou bastante. Hoje a gente aceita inclusive pessoas físicas, microempresa, pessoa física. MEI, né? A gente democratizou realmente, sabe? Tá, e qual a vantagem, por exemplo, que as pessoas têm em ser sócios do CDL? Porque tem muitas pessoas que oferece muitas sociedades, existe hoje a CDL, a Cibalc e a AMP, em Balneário Camboriú, associações comerciais, né? Porque tem o Sindilojas também, mas é sindicato. Qual a vantagem que o empresário tem de fazer parte de uma associação? Eu acho que todo empresário deveria fazer parte, entendeu? Independente de ser CDL e a Cibalc, ou ser das duas, né? Se quiser umas duas principais. Pode ser várias, né? Não tem problema nenhum, porque eu acho que a representatividade que você tem, esse networking, que é muito importante. Então, por exemplo, na CDL a gente promove rodadas de negócio. Sim. Então, são 49 empresas, né? Você já participou, fui fazendo rodízio entre as mesas, todo mundo se conhece, tem lá de 1 minuto a 1 minuto e meio para fazer seu pitch de vendas. Isso é realmente algo fantástico, muito interessante. A gente oferece palestras, workshops, cursos, né, em diversas áreas, muita formação. A gente investe bastante em capacitação lá na CDL, entendeu? E a gente traz palestrantes fortes para cá, como a gente vai trazer agora Clóvis Tavares, que é um cara de São Paulo fantástico. Eu vi a palestra dele no Constituição do Santinho alguns meses atrás, no encontro estadual do presidente do CDL. Ele é fantástico. Quando acabou a palestra, eu digo, eu quero esse cara em Balneário Camboriú palestrando para os nossos associados. Sim. Já fechamos com ele para dia 30 de outubro. Né? Então, por tudo isso, né, e todos os demais serviços que a gente oferece, você pode fazer convênio, um novo associado, qualquer associado, né, e oferecer o teu serviço, lá oferecendo algum desconto, e você vai ganhar um vídeo, né, para associado, que vai ser enviado para todos os associados, vender teu serviço também. Né? Então, hoje vocês estão num prédio próprio ou ele é dividido com o Sindilojas? É dividido. O prédio é uma sede própria, né, dividida com o Sindilojas, é uma conquista também lá das gestões passadas, na época ainda do seu Luiz Aquino, né? Tem 4 andares. 4 andares próprios, né? Não, é uma bela estrutura, com certeza, muito bem localizada na rua 902. Tem 2 salas grandes de eventos, né? Tem um auditório, né, bastante grande para 200 pessoas, né? Tem um salão de festas em cima também, que comporta aí mais umas 100. E vocês locam também para os associados, Nós locamos, né? nós locamos. E temos uma sala pequena também, nós temos uma em Sindilojas, tem outra para 30 pessoas. Então, quando for um evento pequeno, também tem essa possibilidade. Hoje com Pix, cartões de crédito, tanta coisa, se usa muito crediário ainda, porque vocês são Serasa? Ainda se usa, mas menos do que se usava antigamente, né? Sim. Então, a gente também foi se reinventando, criando outros serviços, outras formas também, né, de termos uma renda, porque nós somos uma entidade, obviamente não visamos lucro, mas a gente tem todo um processo de manutenção. Porque cada consulta que a loja fazia, ela tinha que pagar um valor. Sim, paga mensalidade e paga mais, né, um valor por consulta. E nós temos uma estrutura grande, nós temos 8 funcionários, né, e todas as despesas do condomínio, enfim, né, então nós precisamos sim buscar. Quanto está a mensalidade, assim, só para não assustar as pessoas, de repente a pessoa pensa, poxa, é um absurdo. A mensalidade ela varia de acordo com o tipo de associação, né, então tem pessoa física, MEI, não consulente e consulente. Então, quem precisa de consulta da SPC Serasa é consulente, né? Mas quem não precisa pode entrar só como um relacionamento, entendeu? Olha só. Então, essas mensalidades variam aí de 40 a 90 reais, 80 e poucos reais. Super em conta, né? Valores bem acessíveis, né? Convenhamos, né? Se a gente avaliar o que é esse valor hoje, você sai numa noite e gasta quanto, né? Então, é um valor... Se numa noite você vai no mercadinho e vai para a escolinha, assim. É um valor ínfimo. E Macedo, quando eu assumi, foi no dia 29 de janeiro de 2020, a minha posse, e eu ganhei logo um presente, né? Um presentaço, né? Que foi a pandemia, né? Começo de março começa a pandemia. E aí, de repente, o mundo parou, né? E aí deixou de entrar o dinheiro dos cursos, que a gente tinha lucros lá também, de locações de espaços lá na CDL. Houveram, num primeiro momento, muita gente se desassociando, entendeu? Porque todo mundo estava cortando o que não era imprescindível. Porque por incrível que pareça, 40 reais não tinha dinheiro para pagar, é óbvio que não tinha.
E aí, difícil. eu vou me basear em quê, né? A última pandemia tinha sido em 1911, né? A gripe espanhola. Eu digo, tá, como é que lida com essa situação? Então, eu tive que ressignificar a entidade, né? Tive que reinventar a minha empresa, também sou empresário. Os meus diretores saíram para salvar essas empresas, eu fiquei quase que sozinho lá com a minha equipe interna. Estava todo mundo no mesmo barco, né? Infelizmente. Olha, que aprendizado, né? Foram 2 anos assim, né? Porque só voltou mesmo em 2022, né? Em 2021 teve quase nada ainda. Daqui a pouco vinha uma nova variante aí, isso e aquilo, as pessoas ainda estavam muito inseguras, né? Assim. E aí em 2022 que a gente começou a fazer, teve condição mesmo de fazer mais ações. Mas nesse período 2020 e 2021 foi de muito aprendizado. Eu fiz uma gestão na CDL como eu faço da minha empresa, sabe? Eu levei para lá a minha consultora financeira, eu levei meu jurídico, né? Então, a mesma forma assim, de lidar. Tem momentos na vida que eu aprendi que a gente tem que encolher para não morrer. Né? E eu, naquele momento, entendi, tanto na minha empresa quanto lá, a gente encolheu, cortou tudo que não era imprescindível para poder sobreviver. E tem outros momentos na vida que a melhor defesa é o ataque. Em seguida, a gente foi para o ataque, né? Fazendo grandes ações, como em 2022, uma das maiores foi o aniversário da CDL de 45 anos, onde a gente trouxe Marcos Piangers e o poeta Braulio Bessa para 1.000 pessoas lá, né, no Ariribá. E fomos fazendo outras grandes ações também. 2024 a gente foi sede aqui então da Convenção Nacional Logista, mais de 3.000 pessoas no centro de eventos, um grande legado que nós deixamos para a cidade. Você imagina mais de 3.000 pessoas aqui usando, né, nossa rede hoteleira, e comprando nosso comércio, né? Deixando um monte de dinheiro aqui, sem ticket médio alto, entendeu? E levaram assim as melhores impressões da cidade, muito calor humano. Então foi extremamente gratificante. O palco, para você ter ideia, lá no centro de eventos, foi o maior que já foi montado até hoje lá. Ele tinha 86 metros de largura por 9,6 de altura. É palco usado em show de 20.000 pessoas em Rock in Rio. Né? Então eu palestrei naquele palco também, né? Falei lá também, recebi os convidados e foi muito legal, assim, sabe? Receber todo aquele calor humano, ver aquela alegria das pessoas estarem na nossa cidade. E agora vocês dão uma tacada em 2025, uma que nunca deu antes, né? Sortear aqui, ó, um carro 0 km na Rota da Sorte. Me fala como funciona essa campanha, viu? Eu tenho comigo uma coisa, né, que eu li uma vez e eu gostei e eu sempre uso. Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Exatamente. Eu gosto de grandes ações, né? Gosto de fazer coisa grande, entendeu? Não me peça fazer algo mais ou menos que eu não tenho essa capacidade, não. Eu faço bem feito, eu não faço. Sim. Né? Então eu tive essa ideia, né? Eu já vinha maturando desde o ano passado, tá, ok, 2024 a Convenção Nacional, né? Realmente é algo que fica como legado, e 2025, o meu último ano frente à CDL, eu quero fechar com chave de ouro, né? Eu digo, um carro, vamos viabilizar isso. Aí chamei minha diretoria, vamos lá, ficaram assim me olhando, não, eu sei que é caro, mas a gente vai achar os caminhos. Bora lá, e fomos criando. Eu digo, eu quero algo disruptivo, eu não quero algo só para o CDL, eu quero algo para toda a cidade, onde qualquer empresa possa participar. Lógico que eu não posso deixar de valorizar o meu associado. O sócio, sim. Então, quem não for sócio, a gente estipulou que pagaria R$400, né, para fazer adesão à campanha. O sócio, custo zero. A gente equacionou isso, conseguimos alguns patrocínios e oferecemos essa campanha a custo zero para o nosso associado. Então isso já foi disruptivo, por ser aberto para todos os lojistas da cidade, todos os empresários, não só lojistas, por não ter custo e também terceiro pelo período. Porque outras CDLs, Macedo, já fizeram isso, mas sempre no final do ano, campanha de Natal. Meu amigo, Natal, Ano Novo, a cidade está fervendo, está cheia de gente, o dinheiro está circulando. O nosso problema diminuiu muito a sazonalidade, mas ainda ele é maior aonde? Junho, julho e agosto, que é o período da campanha. E Natal, dezembro, janeiro, fevereiro, ninguém vê ninguém, né, no comércio. O pessoal quer vender. Sim, não tem nem tempo para essas coisas. Existe a dificuldade maior no final de ano, janeiro, fevereiro, dezembro, é ter equipe de funcionário, que as pessoas aumentam o volume de vendas, né, e não tem equipe. Essa é uma urna que vai estar dentro das lojas associadas e quem fizer adesão. Que fizer adesão. Então, é a maior campanha de vendas já realizada nessa cidade. Com certeza. A maior. Quem tiver, eles vão ver esse selo aqui, né, viu? Tô na loja, na Rota da Sorte. As pessoas podem ver aqui, tá vendo aqui na frente, a câmera, tá ótimo. Apareceu, Pedro? Apareceu bem na Rota da Sorte na loja. E eles vão ganhar também, tem esse cupomzinho, ó, esse cupom, tá vendo?
Esse cupom é importante que ele tem que ter o carimbinho aqui. Por que não tem o carimbo? Porque a gente vai colocar, nós somos associados, e nós vamos colocar o nosso carimbo que ele valida o material do sorteio. Aí eu coloco o meu nome, o endereço todinho. E como vai acontecer o sorteio? Me conta, Vilton. Eu sei, mas as pessoas não sabem. Então, né, dentro da realização do sonho de fazer algo realmente marcante, a gente decidiu então por fazer esse sorteio na Praça Moreira de Tamandaré, no dia 14 de setembro. 14 de setembro. Que é véspera do dia do cliente. Né? A gente pensou em fazer no dia 15, mas dia 15 é uma segunda-feira, então a gente antecipou para o domingo. Né? Domingo, sim. Né? E então, certamente nós vamos ter milhares de pessoas lá na praça. Essa nossa campanha, ela tem a chancela do Sebrae, da Prefeitura de Balneário Camboriú e da Sectur, da Secretaria de Turismo. Então a Prefeitura está entrando com esse show, vai ser um show nacional, sim. Eu não sei ainda quem vai ser, mas essa é a promessa, tá? Então que fique registrado isso, show nacional. Se for show local também, nós temos shows locais fantásticos, sim, né? Não precisa ser um Jota Quest, eu super entendo, né? Mas a gente quer alguém expressivo. Então eles vão organizar esse evento e lá nós vamos estar com milhares de pessoas certamente e com milhares e milhares e milhares de cupons e cupom físico. Vai ser sorteio daquele jeito roots, aquele jeito legal, nada de sorteio eletrônico, de pegar aquilo tudo, jogar para cima de alguma forma e tá aqui o cupom, ganhador do carro. Você disse que vai ser na Praça Tamandaré, mas pode ser na praia, na frente, porque ali quando eu falo na praça, sim, né? Possivelmente na areia, né? Eu já pensava que ia ser na praça ali, você juntava uma quantidade de pessoas e colocava um globo, tipo do Globo da Morte ali, rodava e ia sair. Então, minha vontade de dar certo é botar esse carro num guindaste ainda, 20 metros de altura, para todo mundo ficar olhando. Aí a minha felicidade vai ser muito grande, sabe? De fazer a entrega. O pessoal já vai poder sair, o carro vai estar lá, vai poder sair dirigindo. Maravilha, vai ficar tão feliz com isso, você não tem noção, meu. E eu vou participar, né? Olha aqui, ó, vou preencher aqui, ó. Já pensou, meu? Os clientes do Litoral News também, todos eles vão receber aqui, tá? Uhum. Se não tiver o carimbo da empresa, não tem validade. Não, tem que ter todo... Para evitar isso falsificação. é tudo auditado, por sinal, entendeu? Tudo muito... Na hora que chegar lá, subiu, pegou um desse daqui branquinho, sem o carimbinho, vai pegar outro. Não dá. Tem que ter regra, um prêmio é muito grande. Aliás, fica aqui meu agradecimento também à Canvel, que é parceira também. A Canvel do Eu estive lá falando com o Macita e eles fizeram uma condição diferenciada pra gente nesse carro também. Não deu o carro, vai ter que pagar, mas deu muito mais barato. Não, sim, ele deu um bom desconto também pra gente. Entra como patrocinador, né? E ele entendeu, a Canvel é um dos nossos associados mais antigos. E nós mostramos o livro de memória do comércio de Balneário Camboriú, escrito pela Luzonta e pelo Adão Pinheiro, né? E ele ficou emocionado quando ele viu foto da Canvel, né? Ainda lá da década de 80, eu acho, 70. São muito antigos. E aí estava ele, o pai dele, os irmãos, os irmãos todos novos, ainda assim, que a família toda trabalha no grupo, né? E ele se emocionou, digo, bom, vamos com a gente, cara. Como é que é o nome dele mesmo? O Macita. Macita do quê? Werner. Macita Werner, da Canvel. Quem procurar Macita Werner sabe que está na Canvel. Mas a Canvel, eu já fui cliente da Canvel, eu já comprei um consórcio de moto. Uhum. Antigamente, ainda quando eu cheguei. E ele falou que quando o pai dele abriu a Canvel na Quarta Avenida, aquilo era tudo mato, sabe? Não tinha nada. A Canvel naquela época, na Quarta Avenida, passava quase ninguém, sabe? Então, olha só, né? Já como ele já foi disruptivo também, né? O Vilton, as pessoas que são sócios, todas as empresas associadas já sabem como é que funciona. Por exemplo, tiver uma empresa hoje que ela queira participar, ela vai só procurar o setor da CDL, procurar a CDL, é muito fácil, você entra no Instagram, tem o telefone. É só procurar lá em qualquer... Tem o site de vocês no também, site, né? na rede social, né? Só botar lá CDL, BC, vai aparecer todos os caminhos, né? Seja telefone, mensagem... Vai pegar um consultor de vendas. WhatsApp. Sim, exatamente. Ele não vai se associar, ele tem duas opções, né? Ele pode se associar ou só participar da campanha. Ou só participar da campanha, né? Mas eu acho que é melhor associar, né? Porque ele não vai pagar nada e todos os benefícios que tem aí também, sabe? Mas também não pode a pessoa se associar hoje, deixar de pagar R$400 e pagar 100, 200 e chegar no dia tem outubro. Tem uma cláusula de fidelidade de 6 meses, tá? Aí tem que ter, né?
Acho que devia ter um ano, né? Porque a gente até pensou em um ano, sabe? Depois É. optamos por 6 meses, mas o que a gente quer é que a pessoa realmente venha e fique, contribua, né? E venha... Aliás, nós estamos fazendo um negócio muito interessante, começou há uns 4 meses atrás, que é café da manhã com associados. Sim. Então, toda reunião de diretoria, que é mensal, a gente está recebendo lá 6, 8, até 10 novos associados, entre novos e antigos, sabe? Para virem falar de suas empresas, e tem sido muito legal. Um indica o outro também, né? Uhum. E é interessante esse respaldo que vocês dão, né? Porque às vezes a pessoa reúne um grupo, independente de você oferecer, reúne um grupo de 10, 20 pessoas, queremos um curso determinado, e vocês vão atrás. Bora, toda essa movimentação não há problema nenhum. A gente vai buscar o profissional, né? Vai atender a demanda que surgir. E isso está mudando muito, né? Nós vamos agora promover também, em conjunto com o Sebrae, uma rodada de negócios, né? Sim. E também uma palestra sobre inteligência artificial, que está todo mundo falando sobre isso. Já fiz muitos clientes nas rodadas de negócio. Já fiz bastante cliente, participei muito. Sim. Quantos cupons cada empresa recebe? Esse aqui são 100? São 100 cada um, né? São 100. Acho que são 400, né? Mas recebe de acordo com a necessidade, entendeu? Depois a gente fornece alguns blocos assim inicialmente, né? E depois quem quiser adquirir mais, a gente cobra o preço de custo, sabe? Acho que é R$10 o bloco, uma coisa muito legal. E é importante você movimentar o comércio. Só vai ganhar isso aqui quem comprar quanto na loja? Então, isso a gente também deixou livre com cada empresa. A sugestão é um cupom a cada R$50. Certo. Mas como tem muitos segmentos diferenciados... O de R$1,99, por exemplo. Você imagina alguém que vende carro, né? Se for dar um cupom... limitado a 10 cupons, tá? Porque senão ficaria inviável. Alguém que vende um produto de R$10 mil, se fosse a cada 50, ele ia dar 200 cupons. Sim. Né? Então, o limite é 10 cupons. Agora, não, eu quero fazer com R$25 porque eu tenho uma loja de conveniência, eu quero dar um cupom a cada R$20. Tudo bem, cada um desenvolve a sua estratégia. Panificadora também, a gente não engessou nada, sabe? A gente deixou livre para cada um desenvolver, então... O critério ali. O seu critério, né? Porque é interessante movimentar as pessoas. Então, vocês que estão nos assistindo, e logicamente a gente vai replicar isso aqui depois nas redes sociais, chega nas lojas conveniadas, não esqueça de ver a loja conveniada e pede o cupom para vocês concorrerem. Porque é interessante o que vocês vão ver, ó, cupom na Rota da Sorte. Essa Rota da Sorte pode ser a própria pessoa que está ali. Porque posso eu ganhar, você não pode porque você é presidente, eu posso. Eu, infelizmente, não posso concorrer. O presidente não pode, mas a minha alegria, posso. A minha alegria de entregar esse carro vai ser tão grande como se eu tivesse ganho. Você pode ter certeza disso, viu? Eu imagino. Olha, vai ser uma festa muito grande, o CDL vai estar lá em cima, as pessoas... Tem gente que nem sabe o que é CDL em Balneário. E a gente fez questão de pegar um carro completo, ele tem ar, direção, ele é automático, né? A gente pagou mais, né? Um câmbio automático, era mais, quase R$10 mil. Bota um câmbio automático. Quanto custa esse carro, assim, para as pessoas? 107 mil. 107 mil? Ganhou um presente de 107 mil. Que alegria, né? Você imagina. Tomara que ganhe uma pessoa que seja realmente muito merecedora, que esteja precisando. Obviamente, né? Vou vibrar com qualquer pessoa, pode ser um grande empresário. Já teve no shopping, mas você tinha que comprar R$300, né? Ou 400, né? Então, limita muito as pessoas, né? Sim, o shopping é um pouco diferente, né? Uma campanha lá de ser um condomínio, né? Uma campanha aberta, né? Todo mundo tem que participar, né? Sim. Aqui é uma campanha totalmente aberta. Inclusive a gente fez uma carreata, né? Eu organizei a carreata, aí saiu o carro do guincho lá, levando o carro na frente, eu logo atrás, e mais uns 12 carros, faz um mês e meio atrás, buzinando pela cidade toda, fizemos todas as avenidas da cidade, como era antigamente no interior, sabe? Aquela campanha mesmo, indo pra rua, né? Isso foi muito legal, cara. Que coisa boa, Vilton, que coisa boa. Então vamos trazer as pessoas para comprar lá. Vamos falar no outro lado teu, que você é empresário, você é presidente do CDL, você é poeta também. Então, e um bom poeta, né? Que já está com 3 livros. Os livros do Vilton estão aqui, ó. O primeiro livro dele, ó, é Se Eu Morrer Amanhã. Ele tem uma poesia fantástica aqui, até vou pedir para ele se ele quiser recitar aqui. E o segundo livro dele ele lançou esses dias, agora ali que ele vai falar daqui a pouco, no centro de...
Lancei no Teatro Brunanetes no dia Teatro 26 de junho. Brunanetes, dia 26 de junho. Ambos você com vai falar. 200 pessoas na plateia, né? Grandes E espetáculos. esse é o livro Quieto. Então fala dos teus livros para mim, então. Uhum. E você nada melhor do que você para falar sobre Então, isso. isso é algo também, né, dentro da disrupção, né, um presidente de CDL, poeta, talvez, não sei se existe algum outro no país, né, talvez haja, mas são raros, né. E eu As lembro pessoas acham que poeta é vagabundo, não trabalha. Você sabia? Quem mexe com cultura, já falaram para mim, pô, você mexe com cultura, as pessoas não trabalham. E poeta também fica ali fazendo poesia, não trabalha. Não é fácil ser escritor independente nesse Sim. Brasil, só eu sei que O jornada custo de um que é. livro desse aqui é altíssimo. Mas é curioso, assim, sabe? Eu escrevo desde muito novo, né? Ainda quando criança, na década de 70, existiam concursos de redação nas escolas públicas de Itajaí. Eu representava a minha escola lá de Salceiros, né? Então, o gosto pela escrita já começou desde muito cedo. Que legal. E quando adolescente, ainda comecei a compor mais, mas principalmente em 2020, né, com pandemia, o mundo virou do avesso, né? E dizem que os poetas se inspiram pela dor ou pelo amor, e eu fui pelas duas coisas, né? E eu comecei a compor muito. E aí Essa Se Eu Morrer Amanhã você fez lá naquela época, ali já estava, a gente estava nesse pé, né? Então, porque legado é uma palavra que começou a bater muito forte no meu coração, sabe? Sim. Tá, mas todo mundo é mortal, né? Eu posso morrer amanhã, você pode morrer amanhã. E se eu morrer amanhã, né? Como que eu vou ser lembrado? Que marcas que eu vou ter deixado de minha passagem pela Terra? Como eu vou ser lembrado nas mentes e nos corações das pessoas? Porque quem continua sendo lembrado nas mentes e nos corações verdadeiramente não morre nunca. E com quantas pessoas você poderia ter conversado e não conversou, né? As pessoas têm assim, eu vou deixar para amanhã. Uhum. E aí, Macedo, na convenção nacional do ano passado, quando eu falei para 3.000 pessoas lá na abertura, eu dei as boas-vindas e depois entrei nesse assunto, nesse mérito. E ninguém sabia, né, que eu era escritor e poeta. E eu falei para as pessoas assim, sabe o que nós estamos fazendo agora? Todos nós, fazendo um pit stop nas nossas vidas loucas, com demandas que nunca terminam, onde a gente não diferencia mais sábado, domingo e feriado, né? Porque eu vejo isso nos grupos do WhatsApp que eu estou, né? E a gente não tem mais tempo para o lado espiritual, para nos cuidarmos. Nós estamos fazendo um pit stop nas nossas vidas e estamos aqui em Balneário Camboriú. Tem gente que não tem tempo de conversar com os filhos, né? Isso. Aonde vocês não estão aqui, mas também vão aproveitar, porque a convenção é só em meio período, vocês vão estar passeando pela cidade, né? Isso é muito importante, estão tendo um tempo para vocês, né? Exatamente. Porque todos nós somos mortais. E se a gente morrer amanhã? Todo mundo me olhando, as 3.000 pessoas, né? Eu digo, bem, quero falar uma coisa para vocês, que além de presidente da CDL, eu também sou escritor e poeta. E se eu morrer amanhã é o título da principal poesia do meu livro, né? E mostrei o impacto. Eu declamei essa poesia, que eu vou declamar agora também. O impacto foi absurdamente grande. No intervalo, Eu imagino. foram dezenas de pessoas que vieram me abraçar. Ainda mais que ninguém esperava aquele momento, né? Eu tinha um livro lá também, me compraram 40 livros. E as pessoas vinham, tiravam foto comigo. Nossa, o pessoal ouvir isso, muito obrigado, muito obrigado. Então, assim como a CDL virou no momento da minha jornada uma missão de vida, eu digo que a poesia é uma missão de alma. Eu estou na CDL, é uma missão de vida que teve um início e vai ter um fim. Isso aqui só vai terminar o dia que eu morrer. Eu sou um poeta e vou continuar compondo. Não termina porque vai prosperar, porque já tem os livros. E não aqui, termina também porque vai ficar esse legado, né? Hoje tem muitas obras de William Shakespeare, que já morreu há muito tempo, que viram filmes e viram... Certamente, né? certamente. Então o livro é eterno, né? Então, declamando essa poesia agora aqui, né? Nesse momento disruptivo. Mas vira pra lá que você vai estar de frente à câmera. Bora isso. Lá. Vamos lá. Para as pessoas te verem aí, isso. E o título, então, é Se Eu Morrer Amanhã. E se eu morrer amanhã, como serei verdadeiramente lembrado? Irei de alguma forma permanecer? Qual terá sido o meu legado? Será que irão logo me esquecer? Quantas almas terei impactado? Dirão que fui alguém que soube viver? Quantas mentes terei inspirado? Continuarão a história que comecei a escrever? E se eu morrer amanhã, quanto bem ao próximo terei feito? Exultarão as pontes que ergui um dia? O que falarão a meu respeito? Pronunciarão meu nome com alegria? Vão recordar aqui desse sujeito? Lerão artigos de minha autoria? Minhas palavras ecoarão de algum jeito? Seguirão lendo minhas poesias? E se eu morrer amanhã? Vou lhes dizer para mim como vai ser. Partirei feliz e com uma certeza. Dei o melhor de mim em minha jornada. Curti intensamente a vida e sua beleza. Me entreguei totalmente à mulher amada.
Tive grandes amigos sentados à mesa, com quem dei largas e boas risadas. Sempre tratei minha história com gentileza, por isso partirei em paz, com a alma lavada. Que maravilha! Ó. Eu já ouvi isso aí 2, 3 vezes. Rapaz, eu já declamei essa poesia em mais de 50 eventos, o efeito é sempre o mesmo. As pessoas param para aquele momento de reflexão. Caraca, e se eu morrer amanhã, meu? Sério. Então eu gosto muito. Arrepio, sabe? Só de ver isso aí eu já me arrepio. Eu gosto muito de fazer essas intervenções. Eu já pensei várias vezes sobre isso e às vezes muitas pessoas, você tem a tua conta bancária desse tamanho e você morreu hoje, deixou a família tua sem dinheiro porque não tem acesso àquilo também. Então as pessoas não se cuidam, não tem uma pessoa de confiança também. Não deixa o legado, não deixa a obra, não deixa nada. Então, você está deixando um legado com o teu trabalho, obviamente, Sim. Vai ficar aí registrado na mídia, né? Sabe o que me fascina? Mesmo que seja um empregado, uma cozinheira, né? Você está deixando, né? Sabe o que me fascina? Que uma revista tua, seja no formato físico ou digital, com um livro meu, formato físico ou digital, que essa entrevista que a gente está tendo agora, ela em algum momento no futuro vai ser acessada. Eterniza. Pelos meios de comunicação que houverem na época, alguém vai acessar e vai saber, né? Que houve aqui um Simone Macedo, que era um jornalista que viveu na década, né, de 2020, nos anos 2020 em Balneário Camboriú, que houve um poeta em Balneário Camboriú que escreveu vários livros. Isso há 100, 200 anos no futuro. Você já pensou? Cara, a gente poder estar inspirando pessoas no futuro. Pode virar um filme. Por que não virou aquele Cara, que ganhou o Oscar agora? Olha só, eu fiz uma mentoria com Fernanda Montenegro, né? Eu fiz uma mentoria com o Anderson Cavalcante, que é o dono da editora Buzz, em 2023. E eu lembro muito bem na mentoria quando ele falou assim: escrevam um livro sempre considerando na possibilidade de um dia ele se tornar um filme. Exatamente isso. Sim. Dito por alguém experiente que frequenta aí feiras mundiais de livros, a maior delas é na Holanda, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Talvez não esse, mas esse aqui, né? Caminhos Cruzados, uma história de amor em prosa e verso. Esse aqui... É o último que você lançou esse ano. Eu escrevi pensando nisso. Tá? E na minha cabeça, de novo, no Sonhar Grande, né? Porque não? Os dois têm nome bom para filme, né? Porque esse aqui é uma história que tem início, meio e fim. Né? É uma história... Esse aqui me parece aquele Ainda Estou Aqui, né? Parece, ó, se eu morrer amanhã eu ainda estou aqui, né? Então é o contrário um pouquinho, né? Mas é interessante, você vê, virou um filme de sucesso mundial. E o teu... Tudo é possível, meu. Primeiro, o livro tem que ter algum sucesso editorial, obviamente, para despertar o interesse, né, de um produtor que um dia pode pegar esse livro na mão. Cara, que história interessante, né? Por que não virar um filme da Netflix? Sim. Eu penso hoje as pessoas vão adquirir esse livro, os teus, eles estão na onde? Na Amazon? Estão na Amazon, né? Mas pode, quem for daqui da região, né, comigo mesmo, né? Manda uma mensagem. Sigam minhas páginas de poesia que chama Rimas e Versos da Alma. Rimas e Versos da Alma. Inclusive você tem um programa também na NDTV, né? Eu estou na NDD ainda com Poesia que Inspira, são 14 sessões mensais de 1 minuto. E o Papo do Poeta que estava lá eu trouxe para o meu canal de YouTube, para o Rimas e Versos da Alma. Né? Então, às terças-feiras a gente está lá transmitindo, inclusive na última terça agora eu recebi Tatiana Cerati, que é a prefaciadora desse livro, né? A Tati Cerati, que é uma pessoa maravilhosa, muito conhecida aqui na região, tem 1.400.000 seguidores, mora em São Paulo hoje. Você sabia que a Tati Cerati, eu conheci ela lá em Foz do Iguaçu quando ela tinha 15 anos? Sério? Ela era modelo lá, linda, continua linda. Sim, com 17 então... ela foi Miss Brasil. Né? Mas é uma pessoa iluminada, né? E Foz do Iguaçu é uma cidade bem iluminada, até tem aquela Elisa Samúdio, foi minha aluna de modelo também, lá de Foz. É um outro lado meio contrário, meio turbo, coitada, né? Mas a Tatiana eu sempre vejo ela fazer sucesso, se soubesse que ela estivesse aqui, eu ia conversar com ela. Sim, tá aqui, vai ficar mais uns dias. Faça contato para ver se ela não quer. Passa que eu vou conversar com ela. Mas que bom, então gente, se vocês tiverem, tem o Livro Cast também, que é um grupo de editores, né? De editores não, um grupo de artistas, são 4, 8, quantos aqui? São 23. 23 pessoas, né? Que é coordenado pela Marcela Zorzo. E teve aqui ontem também São 23 cases de sucesso, né? Bem interessante também esse livro. A Cibele, que ela fez o livro também, ela teve aqui ontem. A Cibele foi a ghostwriter mesmo, ela que escreveu, né? Isso.
E, enfim, é um livro também bem interessante. E agora em setembro eu vou estar lançando mais um com a Marcela Souza também. Vou ser um dos coautores do livro Disruptivo. Né? Então, o nosso trabalho realmente é disruptivo, trabalho de poesia, né? Por tudo que a gente tem feito aí. E lembrando que você foi o ano passado, atrasado, você foi personalidade do ano conosco, né? No Litoral News nós temos... Aliás, já fui como presidente do CDL e como poeta, né? Como poeta 2 vezes já. E agora vai novamente, já fica o convite para você, como despedida do CDL, né? Da CDL. Depois disso, tudo isso daqui, a próxima eleição vai acontecer só em novembro. Novembro são... Logicamente você não pode continuar. Não. Porque ela dá direito a uma reeleição, né? Sim, e a gente tem que abrir espaço para novas lideranças, né? Eu entendo assim. Eu vejo alguns presidentes de entidades se perpetuando no poder porque é muito fácil mudar estatuto, sabe? Mas eu não tenho o menor interesse nisso, eu entendo que eu cumpri meu ciclo, né? Mas se eu convocasse hoje uma assembleia e colocasse meu nome à disposição para mudar o estatuto para ficar mais 2 anos, mais 4 anos, seria aprovado com segurança, tranquilamente, mas isso não faz sentido. Ou fica muito melhor, mas sempre bom deixar espaço, né? Não, é necessário, é importante, né? Então eu cumpri. Faz parte da democracia, né? Faz parte, tá? Essa rotatividade, né? Eu cumpri meu ciclo, né, com muita entrega, realmente. O pagamento de um presidente do CDL vem de outras formas, vem através do reconhecimento, através da gratidão expressada às pessoas que são ajudadas, né, pelas ferramentas que a gente cria para ajudar o comércio, e foram muitos momentos, como tem sido agora a campanha na Rota da Sorte, né? E o bom que você falou ali antes, eu não tenho pretensão de cargo político. Eu acho que a melhor forma, talvez, o sucesso da tua administração é a não utilidade da CDL como trampolim. E tem muita gente que usa para isso. Tem. Eu vejo muito isso, já vi várias vezes em associações, né? Usarem a associação, a entidade como um trampolim para se lançar depois a algum cargo político. Eu não tenho essa pretensão. Não teria nada de errado se eu me lançasse agora, depois de cumprir meu mandato, né? Mas a questão é essas pessoas durante os seus mandatos, entendeu? Essa mistura de estações, de estar procurando esses holofotes para fortalecer, né, o seu nome para depois se lançar, eu acho que não é o caminho, não gosto. E o bom também é que você sempre teve um trânsito bom com o prefeito Fabrício Oliveira, o ex-prefeito, e a atual Juliana Pavan, que é perfeito, né? A gente sempre se posicionou, né, favoravelmente, ou ao contrário, né? Eu acho que a gente sempre foi apolítico, acho que isso eu diria apartidário, né? Não é apolítico, porque sim, a gente está envolvido na política, não tem como, né? Mas apartidário. Ou suprapartidário. Eu quero o melhor para a cidade. Exato. Entendeu? Então, se a prefeita criar alguma lei que não for favorável, eu vou ser contra e vou manifestar. Entendeu? Tudo que ela fizer de certo, vai chegar na Câmara, na Prefeitura. Sem dúvida, eu não tenho rabo preso com ninguém, meu sério. Para finalizar, eu tenho um assunto aqui interessante. Nós temos hoje, no Brasil inteiro, os menores de idade. Menor de idade não tem ocupação. E hoje nós vamos no supermercado, por exemplo, e nós temos que comprar e passar aqui e fazer o pacote. Por que esses menores não estão no supermercado, os menores com menor aprendiz, ou 16 a 18, por que eles não estão no supermercado? Essa é uma área ainda que requer assim muita conversa, muito diálogo, entendeu? Porque a gente foi criado no interior, eu também fui criado em zona rural, e todas as crianças trabalhavam, sabe? Lógico. Ok, tudo tem que ter um limite, tem que ter um equilíbrio, eu entendo, criança tem que ser criança, tem que ter o tempo também, né, para ser criança, para brincar, né, mas eu não vejo nenhum problema. Mas acima de 14 anos, 16 anos já é outra cabeça. Então, exatamente, né, nos dias de hoje, né, se já pode votar aos 16, né. E o que acontece? O supermercado não querem. Você já conversou com ele sobre isso? Não, isso não passou pela gente, né? Porque é muito difícil para você interferir na iniciativa privada também, né? Que é a iniciativa privada, né? Não dá para o município também obrigar isso por lei, né? Não, mas eu acho isso tão importante. Muito melhor seria lá num supermercado ajudando o empacotado que está na rua vendendo bala, vendendo alguma outra coisa, né? Se sujeitando aos riscos da rua. Hoje mesmo eu vim na Avenida Brasil, tinha um menino com esse frio, porque hoje está gelado. O menino devia ter uns 10 anos mais ou menos vendendo coisas na Avenida Brasil. Né? Aí vai proibir essa pessoa, mas ele está trabalhando para sustentar a família. Né? Existe um supermercado que ele contrata ali, eu já posso citar o Angelone, que eu já vi. O Angelone contrata algumas pessoas com síndrome de Down, eu acho muito interessante. O Coque Express da Avenida Brasil também contrata bastante menino para
para pacote, mas tem outros aí que não tem nada, é difícil, é chato porque você está comprando, você está pagando, você não tem habilidade nenhuma com pacote para pegar e você se irrita, eu já vi muitas pessoas irritadas, né? Mas é coisa que a gente vai conversar. Vilton, a gente tem assunto para mais 2 dias, né? É só 2 dias? Eu acho que Por mais 2 dias, 16 horas, chegando o nosso tempo. Já deu 1 hora? Já deu 1 hora, amigo, 16 em ponto. Quando o papo é bom, a gente não vê o tempo passar, né? O podcast é fantástico, que a gente conversa à vontade, assim, eu pensei né? que tinha sido uma meia hora E só. a gente vai levando ainda rapidinho, né? E o legal é que não teve script nenhum, né? A gente veio no fluxo, os assuntos foram O meu papel, se alguém ver, tá aqui, ó, não tem nada, né? Então, mas eu adoro isso, sabe? mas eu conheço o Vilton desde antes das eleições, sou cliente da Filtros Europa, sou sócio da CDL, então é fácil. Como eu estou 16 anos no mercado de mídia e comunicação, a gente conhece quase todo mundo, né? Sabe o lado bom, o lado ruim, o lado melhor, mas aqui a gente só vai mostrar o lado bom de todo mundo. Não que você tenha um ruim, né? Quando eu descobri. E ainda. jogar um pouco de confete, parabéns pelo seu trabalho, né? Obrigado. Você é um jornalista extremamente presente. Obrigado. Eu acho que é dos que eu mais vejo nos eventos. Onde eu estou, Vindo de você. é muito difícil você não estar. E eu te encontro lá também, né? A gente encontra, estamos aqui, mas nos melhores eventos, né? Eu acho que é interessante. As pessoas, você sabe por quê, Vilton? As pessoas convidam com tanto carinho que às vezes eu estou cansado, estressado à noite, eu vou no evento, porque a presença minha é importante lá. Como você, como presidente do CDL, para eles é uma importância grande. Eu sei. Quando eu faço os convites também para meus eventos, eu valorizo muito as pessoas que vão, sabe? Eu acho que isso é legal. E você nos assistindo já é interessante. Pessoal, quem não baixou, olha, eu falo a baixar porque eu fui criado num sítio na roça, então eu ainda tenho aquele pezinho na roça, né? Quem não baixou o nosso aplicativo ainda, só digitar Litoral News, baixa o aplicativo, baixa, vê o nosso programa aqui, quem está assistindo agora, vê no canal do YouTube, depois a gente coloca novamente no canal, né? A gente edita ele, coloca novamente, vai eternizar 2 vezes no YouTube, né? E você pode fazer participação. Vilton, o teu recado final para o pessoal? Bem, eu quero agradecer por essa oportunidade, né, e desejar muitas boas energias para todos vocês que estão aí, que nos assistindo ou que vão assistir depois. Eu trabalho muito na minha vida a positividade. Eu acho que, como dizem 2 versos de uma poesia que eu tenho, diz assim: e já que a vida tem as cores que a gente pinta, resolvi pintar um lindo quadro com a melhor tinta, né? Então é isso, né? Vamos ser felizes acima de tudo e expressar essa gratidão no nosso coração diariamente. Que todos vocês tenham a história de vocês, tenham alguma coisa para contar, porque de repente, gente, sabe, pensa naquilo, se eu morrer amanhã, eu, por exemplo, quero ficar até os 90 anos, mas quem me garante, né? Quem me garante que amanhã eu esteja vivo, né? Ninguém sabe, né? Mas, gente, ó, obrigado mais uma vez, obrigado, Vilton, sorte para você nesse que eu acho mentalidade positiva, eu vou ganhar esse carro, né? Se eu ganhar esse carro, eu vou fazer o quê? Eu vou lá fazer cobertura para você. Boa. Mas vai que dá sim o carro. Eu estava numa feijoada semana passada e ele tirou o primeiro nome lá, eu ganhei esse quadro, ó. Ah, é? É sorte minha, sorte tá me ajudando, então ganhei esse quadro, trouxe aqui do Sinais Sérgio. de universo, hein? Do Sérgio Greif, que é uma pintura dele também, agradeço. Isso aqui é outra obra de arte que eu já mostrei para vocês aqui, que é do Mai Barroso, né? Então, a gente sempre está por aí, vamos ganhar. Gente, obrigado mais uma vez. Esse é nosso último podcast do mês de julho. Em agosto a gente volta. Com certeza, porque eu não vou morrer amanhã.